Bom dia, muito bom dia a todos vocês que estão chegando aqui na nossa primeira aula de aquecimento da nossa Mega Maratona Superador da Traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas. 2 acordos que a gente sempre faz aqui, vocês lembram quais são? O primeiro é xícara vazia. O que isso significa, Paula, para quem está chegando agora? A xícara vazia significa eu preciso me esvaziar dos meus julgamentos, eu preciso me esvaziar das minhas críticas, eu preciso me esvaziar das minhas próprias verdades absolutas. Podem ir colocando as perguntas aqui que eu já vou selecionando para responder, tá? E o que eu quero dizer com isso, gente? Superar a dor da traição é olhar por um outro viés. Eu que já trabalho com mulheres há tantos e tantos anos, eu percebo que o que falta para essa mulher superar a dor da traição é uma virada de chave, sabe? Uma virada de chave primeira, uma virada de chave segunda e pronto. Você sempre vai tendo várias viradas de chaves. E isso se dá quando eu estou aberta para ouvir, quando eu estou aberta para compreender aquilo que para mim é novo, aquilo que para mim muitas vezes é difícil, aquilo para mim que era totalmente fora da casinha. Então, assim, muitas mulheres, vocês vão ver, tá? Lá dentro da Mega Maratona, a nossa primeira aula já vai ser te falando quais são os 7 erros que você comete na hora de tentar superar a dor da traição sozinha. Então, assim, eu tô te trazendo 7, que são um dos mais comuns, mas existem vários outros. Então, é muito importante que você esteja atenta a isso. Paula, mas qual é o meu primeiro passo? O que eu devo fazer? É começar a deixar de fazer aquilo que não está te trazendo bons resultados, tá bom? Então, a minha tarefa aqui é te ajudar nesse processo. Mas, para isso, eu preciso que você também se dê o seu 50%, que é esvaziando a xícara do seu julgamento, das suas críticas, das suas crenças, das suas verdades absolutas, tá? Paula, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou para poder fazer essas aulas? Não. Você só precisa se abrir. Gente, a gente está tendo nessa época que a gente está vivendo agora, de muita informação, e a gente querer tudo muito rápido, a gente está passando por um processo onde a gente está perdendo o nosso poder de escuta. Então, quando uma pessoa está falando, eu não estou ouvindo o que ela está me falando, eu já estou bolando uma resposta. Isso é um processo de esvaziar a xícara, é só ouvir primeiro e depois ver o quanto isso faz sentido, para depois formular uma pergunta. Então, quando eu estou concluindo uma ideia aqui, um conhecimento para vocês, parem só para ouvir, tá bom? Fechado? A nossa aula da manhã é formada de perguntas e respostas. Então, aproveitem dentro daquilo que eu posso trazer para vocês como primeira aula. Pode ter certeza aqui que eu vou dar o meu melhor para vocês, tá? A Helenice, formulem a pergunta de vocês para que eu possa entender. Como perdoar e conviver após a traição? Olha só, Helenice, são duas coisas muito distintas, né? Perdoar é uma coisa e conviver após a traição é outra. Vamos lá. A maioria das mulheres que perdoam não conseguem ter uma boa convivência nos seus casamentos. Por quê? Porque são dois comportamentos, duas decisões opostas. E eu vou trazer uma aula aqui para vocês falando só sobre perdão. Então, Helenice, eu não sei se você já está inscrita lá na minha Mega Maratona, mas se você não está, corre para se inscrever. Porque o perdão eu preciso de uma aula para falar sobre ele, ok? A primeira coisa que eu já posso te dar aqui como spoiler se você quer superar a dor da traição, se você quer viver, ter um casamento, né, uma relação com outra pessoa melhor do que essa que você tinha antes da traição, perdoar não nunca foi e nunca será a solução, tá? A concepção que a gente tem de perdão é um perdão religioso, é um perdão de Deus para conosco. Porém, aqui nós, pessoas de carnes imperfeitos, esse perdão não funciona. E é por isso que vocês, a maioria de nós mulheres, quando perdoamos uma traição, perdemos a nossa paz. O nosso marido tá lá
vira para o lado, dorme a noite toda, se sente leve, tranquilo. E quem é que carrega o peso? Quem é que fica com as perguntas? Quem é que fica com as dúvidas? Quem é que fica com os questionamentos? Será que ele está pensando? Somos nós. E isso acontece quando esse perdão é dado ao outro, entende? Quando eu dou o perdão ao meu marido, eu trago para mim as consequências, a responsabilidade daquilo que ele fez. E é por isso que as relações não têm como dar certo depois desse perdão, porque relacionamento é equilíbrio. E quando eu perdoo, eu assumo uma carga que não é minha. Faz sentido para vocês isso? Tem alguém aqui que perdoou a traição e se sente pesada e sente que não consegue ter paz mais dentro desse casamento com esse marido, né? De confiar nesse marido, de não pensar mais nessa traição, porque a pior coisa, gente, é o nosso engano, sabe? É o nosso engano de achar que perdoar, muitas mulheres fazem, ó, dois movimentos: perdoar e fazer de conta que tá tudo bem, que é um grande erro também. Ou eu perdoo e fico jogando na cara, trazendo a terceira pessoa para dentro da minha casa o tempo todo. Então, se alguém aí tá fazendo isso hoje, depois de passar pela dor de uma traição, esse não é o caminho. E se você continuar nesse processo, se você não buscar ajuda, se você não entender qual é o caminho de solução para superar a dor da traição em 4 semanas, que é o que eu trago aqui para vocês dentro dessa mega maratona. Quem ainda não se inscreveu, escreve quero aí, aqui no Instagram para vocês receberem o link. É o seguinte, a tendência é piorar. E é piorar muito. É piorar de você adoecer, é piorar de uma nova traição entrar na sua vida, é piorar e saber que de uma segunda traição vem um fruto, um filho dessa traição. Gente, vocês não têm noção do que é o sofrimento de uma mulher que descobre uma traição com frutos dessa traição. Então, assim, se passar por uma traição é dolorido, é difícil, vocês têm que ver o que é a dor. Tem que ver, não, eu não quero que vocês vejam, né? Por isso que vocês estão aqui. O que é a dor de uma mulher que passa pela traição com filhos, frutos dessa traição. Então, se não é isso que vocês querem viver, se vocês querem viver um casamento melhor do que antes, se vocês querem ter paz no seu coração, na sua consciência, né? Se vocês querem ter a experiência de estar ao lado de uma outra pessoa que consiga fazer uma troca equilibrada com você, de te reconhecer como mulher, né? Uma mulher apaixonante, de ser aquele chicletinho, né? Muitas mulheres falam assim, Paula, depois que eu passei pela jornada, que é o meu método de 4 semanas, o meu marido agora não desgruda de mim. Por quê? Porque ele cometeu um erro e agora ele acha que eu vou cometer o mesmo erro que ele. Então agora ele é outro marido e a nossa relação está muito melhor, tá? Então espero aí poder ter respondido. Então, perdoar é uma coisa que não é o que a gente faz aqui, tá? Então, quem não concorda com isso tem o seu livre-arbítrio de sair. Por quê? Porque eu preciso de mais aulas para explicar isso para vocês, tá? Mas existe um outro caminho. É o caminho da transformação. É o caminho que funciona, é o caminho de solução, tá? E como que a gente faz para viver após a traição? Então, perdoar, você já sabe que não é o caminho. O caminho para que a gente possa viver uma nova relação é superar a dor da traição. É olhar nos olhos dessa traição, é falar sobre essa traição e isso não me doer mais. É eu não chorar mais, eu não trazer mais carga emocional sobre essa traição na minha vida. É essa dor não controlar mais a minha vida em relação ao meu marido, em relação à minha casa, em relação aos meus filhos, em relação ao meu trabalho. Entende? Então, como é que eu faço para viver após uma traição? É superar a dor da traição. É onde a traição perde o poder sobre você. A carga emocional negativa perde esse poder sobre você e é onde você começa a ver a vida com outros olhos, tá? Estou passando por isso, perdoei uma traição e hoje passo por tudo isso novamente. Entendeu, Adalice? Quando a gente não sabe, aqui, ó, aqui dentro da jornada, para quem está chegando agora, o que é que eu vou te mostrar? Eu falo que, desde muito nova, eu sou a mulher dos porquês. Antes eu era a criança dos porquês, a menina dos porquês e hoje a mulher dos porquês. Porque eu nunca me conformei com, é assim porque é assim porque todo mundo diz que é assim. Então,
aqui dentro dessa jornada, aqui dentro desse evento, um dos meus maiores propósitos, inclusive, que é como eu formatei o meu método, a Jornada Lógica dos Relacionamentos em 4 semanas, é te trazer essas respostas. Por que estou passando por essa traição? Por que comigo? Por que o meu marido teve coragem de fazer isso comigo, seja a primeira vez, a segunda vez? Ou por que o meu marido não para de me trair? Todas essas respostas é o que você vai encontrar do lado de cá, ok? Sofro ainda por essa separação e por perder minha família. Temos 2 filhos de 12 anos e 11 anos. Meu psiquiatra está trabalhando comigo para que isso não se torne um luto patológico. Olha, Angélica, no momento, Flor, que já houve a separação, e é muito dolorido isso que eu vou trazer aqui para vocês, porque a separação é a nossa assinatura da nossa incompetência dentro de uma relação. Então, para quem ainda está dentro de uma relação e não quer deixar chegar nesse ponto, por que eu estou falando isso? Porque eu vou trazer uma aula só falando sobre divórcio, tá? Muitas mulheres que estão aqui, por quê? A minha proposta para vocês é supere a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, Angélica, aqui são para mulheres que ainda estão casadas, ok? Aconselho aí realmente que você continue tendo esse acompanhamento médico de perto, né? Para que você possa superar essa separação, esse divórcio. Então, aproveitando esse gancho da Angélica, é para mostrar para você, mulher que ainda está casada, quando você não olha para essa dor da traição e você só vai fazendo esse movimento de tentar superar essa dor sozinha e ficar empurrando com a barriga, porque é isso que a gente faz, sem muitas vezes ter resultado, ou muitas vezes a gente se engana com os resultados. A gente cria uma situação para que aquele marido ainda se encaixe na nossa vida. É um ponto. Quando a gente não supera essa dor, o divórcio e aquele divórcio mais dolorido, aquele divórcio da pior forma possível, é um efeito colateral da nossa incompetência no sentido de ignorância, de não saber o que é um relacionamento saudável. Como é que a gente faz para cuidar desse relacionamento mesmo após uma traição? E eu falo isso, gente, porque a gente estuda para tudo. A gente estuda para passar no cursinho, a gente estuda para tirar a carteira de motorista, a gente estuda para passar na faculdade, a gente estuda para um monte de coisa a vida inteira. Mas a gente não estuda para ter um relacionamento saudável. Esse é a grande dificuldade. Então, assim, eu faço o que faço, meu marido faz o que faz e a gente vê o que dá. Parece 2 trens, né, descarrilhados, tentando acertar. Porque, gente, gravem essa frase. Eu aconselho muito vocês, hoje, a partir de hoje, pega um caderninho, pega um papel lá, uma caneta, anote aí as principais frases que te tocaram. E a cada vez que você for desvendada aqui, que o que eu te falar fizer sentido, coloque aqui para mim, ó, um olhinho para eu saber que você foi desvendada, ou uma lâmpada da luz da consciência e xícara vazia. Essa é a nossa comunicação aqui de mulheres desvendadas, tá? Por quê, gente? Olha só, quando a gente se mantém fechada dentro de um lugar, dentro de nós, somente com aquilo que a gente aprendeu, somente com aquilo que a gente conviveu e pior, somente com aquilo que a gente não quer viver, é aqui que a gente sempre erra. Vou dar um exemplo para vocês. Os meus pais brigavam muito. Os meus pais não tinham uma relação boa. Os meus pais sempre se desentenderam e tinha traição na relação dos meus pais. Quando eu vou montar o meu, né, criar a minha família, criar o meu casamento, buscar um marido, a primeira coisa que eu vejo não é ter um casamento saudável, mas é ser diferente dos meus pais. É ser diferente daquele modelo de relacionamento que eu vivi e convivi a minha vida inteira. E é aqui que a gente acaba enfiando o pé pelas mãos, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, o nome do meu método se chama Jornada à Lógica dos Relacionamentos. Por quê, Paula? Porque ter um relacionamento saudável tem uma lógica e ter um relacionamento não saudável com traição também tem uma lógica. E quando a gente entende qual é a lógica, nós conseguimos reverter aquilo que não era saudável em algo saudável e algo muito melhor do que a gente vivia antes, tá? Isso, a Josélia falou assim, ó, eu estou vivendo isso.
Não estou sabendo lidar com a dor. E me fale, Josélia, quem é que nasceu, aprendeu, estudou em lidar com a dor? Mas essa dor, gente, ó, gravem isso que eu vou falar para vocês, que no final, lá da Mega Maratona, lá no dia 28 de janeiro, quando a gente termina a Mega Maratona, você vai ver como cada aula dessa vai se juntando como um quebra-cabeça e tudo faz sentido. E o que eu quero, Josélia, é que você fique com isso agora, e todas as mulheres que estão aqui me assistindo agora, é o seguinte: precisou de uma dor tão forte como essa para que nada mais voltasse a ser como antes. Quando a dor é leve, a gente se acostuma e acaba voltando para a nossa zona de conforto. A traição é uma dor tão forte que eu considero como um trauma dentro da vida de todas as mulheres que passam por isso, para que pedido de mudança. Então, mulheres, se vocês estão entrando aqui, estão buscando superar a dor da traição, lembre-se, nada mais poderá voltar a ser como era antes. Faz sentido isso para vocês? Sim? Muita gente considera a dor da traição maior do que a dor do luto. Eu já tive mulheres que passaram por aqui que disseram que a dor do luto foi, a dor da traição foi maior do que perder uma mãe, a dor da traição foi maior do que perder um filho. Então, para cada um, gente, quem sou eu para medir a dor de vocês, né? Tô dando exemplos aqui do que eu já ouvi. Então, a única coisa que eu sei é uma dor forte, profunda, que dói o corpo, mas também dói a alma. Por isso que a dor da traição era considerada um trauma que precisa ser curado. Assim como quem passa por um luto, assim como quem passa... Gente, são vários movimentos de trauma. E, infelizmente, a traição é uma coisa tão natural na nossa sociedade que a gente lida com isso de forma natural. Ah, tá bom, traiu, eu perdoei e a gente continua. Não é assim que funciona. Porque viver debaixo do mesmo, presta atenção nisso. Viver debaixo do mesmo teto é muito diferente do que viver um casamento de verdade. Do que viver um relacionamento que realmente vale a pena. De você olhar para esse marido e dizer sim para ele todos os dias. E esse marido te dizer sim todos os dias. É com você que eu quero ficar. Entendem? Então, vocês precisam separar aquilo que vocês estão misturando. Muita mulher aqui, que eu sei, independente de como esteja esse marido, só quer que ele fique. Por quê? Porque ela tem muito medo de ser abandonada. E isso é algo que você vai precisar olhar aqui durante toda essa mega maratona, tá? Porque a gente só deve ficar ao lado de alguém que nos escolhe. E não porque a gente tem medo de não conseguir se relacionar, que a gente tem medo. Tem muita mulher, né, que tem medo do abandono e diz assim: ai, se ele for embora, eu morro. Se ele for embora, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Então, para você que pensa assim, presta atenção. Você nasceu sozinha e você vai voltar sozinha. Você vai sair desse mundo sozinha. Então, sim, você dá conta. E todas as vezes que a gente mostra isso para esse marido, o quanto a gente é capaz de estar muito bem e até melhor do que com ele, é quando ele volta a olhar para você. É quando ele volta, opa, peraí, essa mulher aí eu não conheço. Deixa eu olhar melhor para ela, entende? E tudo isso é o que vocês vão aprender aqui comigo durante todas essas aulas, ok? Tem perguntas aqui? Bom dia, me separei por não aguentava mais tanta frustração. Ele me martelava psicologicamente, fora as traições, me separei, tô ótima, mas agora tenho medo de começar um novo relacionamento. Entendeu, Dalvanir? Então eu não estou ótima, porque eu ainda tenho um medo de começar um novo relacionamento, tá? Isso é algo que você vai precisar olhar, isso é algo que você vai precisar curar, por quê? Entendam uma coisa, nós precisamos, como adultos, tá? Como mulheres adultas, nós precisamos tomar decisões o tempo todo. Então, gente, tudo na nossa vida é desafiador. Eu não gosto da palavra difícil, porque o difícil é uma palavra que me coloca numa zona de conforto. Ah, é difícil. Então, como é difícil, eu não faço nada. Então, eu gosto de usar a palavra desafiadora. É difícil, porém, ainda assim, eu faço o que faço, entende? Então, assim, tudo na nossa vida é difícil. Estar solteira é difícil. Arrumar um namorado foi difícil. Arrumar um noivo foi difícil. Ser pedido em casamento foi difícil. Ter filhos foi difícil. Passar por uma traição é difícil.
Separar é difícil, ser viúva é difícil. Você vai precisar escolher, né, o difícil que você quer viver. Então, nada, nada. Nós estamos numa terra, num planeta de expiações. Então, aqui é o nosso movimento de evolução. Evolução da nossa alma, algo que a gente precisa aprender, algo que a gente precisa se desafiar. Então, o que acontece? Eu vou precisar fazer uma escolha, porque qualquer uma delas vai ser difícil na minha vida, mas ainda assim eu preciso escolher o difícil que eu vou trabalhar, ok? É isso aí, Josi. Façam por você, tá? Mulheres, outro recadinho importante, tá? Vocês que estão chegando aqui agora. Todo esse olhar que eu trago para vocês é para você, mulher. É por você. Ai, mas meu marido não se importa. Meu marido não quer assistir as aulas comigo. Meu marido... Não é por ele. É por você. Quem está passando pela dor do trauma é você. Quem está machucada é você. Quem precisa receber esse cuidado, essa atenção é você. Olhar para o seu marido é um segundo movimento. Porque como você quer ter um casamento novo se essa mulher aqui está destruída? Prestem atenção nisso. Traição significa, é igual um tsunami que vem e destrói tudo. Aquele casamento que você tinha morreu. Aquela mulher que existia antes da traição morreu. Seu marido te matou por dentro. Se vocês não entenderem esse movimento que agora vocês precisam renascer mais forte, mais sábia, olhando para uma nova direção, você vai ficar lá nos destroços desse tsunami aí, tá? Porque é uma dor muito forte que interfere não só no nosso emocional, de ficar pensando nessa traição o tempo todo, né? Como foi? Como será? Será que ele ainda tá? No entanto, que tem muitas mulheres aqui que se tornam controladoras. Querem saber onde esse marido tá o tempo todo, com quem ele tá, manda mensagem. Se ele não responde, já fica loucona. Coloca a app clone no telefone desse marido, né? Fica questionando com outras pessoas que conhecem esse marido para saber se ele estava mesmo no futebol, para saber se ele estava mesmo no trabalho. Ô, gente, na boa, isso não é vida, tá? Isso não é vida. Não dá para lutar contra a maré. Esses dias a gente saiu de férias, né? Foi meu aniversário do maridão ontem também. E aí eu tava... Que legal, caiu minha live do Instagram. Estamos aqui reiniciando. Eu tava dizendo para vocês que controlar o nosso marido, como a comparação do que eu vi nessas férias, teve um dia que o meu marido e a minha filha estavam no mar, né? E eles iam sendo levados pelas ondas, assim. E eles tentavam lutar contra aquelas ondas, né? Para poder chegar mais fundo do mar. E eu falei, caramba, é isso que acontece com a traição, né? É como se fosse a gente, olha só que louco isso, como se fosse a gente tentando lutar contra o mar, sabe? É uma força muito grande. E é por isso que muitas mulheres que estão aqui estão cansadas, estão totalmente sem energia. Fica no mar o dia todo para vocês verem como é cansativo, né? Ficar brigando com aquelas ondas ali para não se afogar, para não tomar um caldo, não é? E quando a gente acha que está no controle, né, da vida desse marido, é exatamente esse movimento que a gente passa. Então, se você está chegando aqui para mim hoje, cansada, sem energia, achando que já tentou de tudo, lembra desse exemplo? Você está tentando controlar o mar e você não vai conseguir. Para mim, foi maior que a dor do luto do meu filho. Olha só o que a Fidelina está falando aqui. E para cada um é uma dor, né? Eu escolhi me separar, sei que não vai ser fácil, sei que ele não muda. A Dalice, e para todas as mulheres que estão passando por esse movimento de não sei se fico, não sei se saio. Se a minha filha estivesse passando por esse movimento, o que é que eu diria a ela? Assista a mega maratona primeiro e depois tome a sua decisão. Porque quem está passando pela dor da traição não está passando da dor da traição do dia para a noite. Já está passando por essa dor há algum tempo. Há uma semana, um mês, 6 meses, algumas um ano, 10 anos, 20 anos. Então, espere esses 7 dias
de mega maratona para você entender e não se arrepender depois. Tanto para ficar quanto para sair. Ok, Adalice? Ele não me mandou mensagem mais, nem falou se vai querer voltar para minha vida. Se não vai querer, eu já perdi a esperança. Carla, olha só, a sua fala me mostra uma mulher que está dependendo do outro para decidir a sua própria vida. A pergunta que eu te faço, Carla, é: o que é que você quer da sua vida? Lembrem-se, mulheres, casamento é: eu sou uma mulher inteira que estou com um marido, com um homem, né, inteiro ao meu lado, para que juntos a gente possa seguir na mesma direção. Quando eu estou pela metade, esperando que o outro me preencha, essa relação sempre falta. E é nesse movimento que o interesse vai se perdendo, porque é sempre previsível, sempre dependente. E isso traz desequilíbrio para a relação. Então, Carla, a primeira tarefa não é saber o que ele quer, é saber o que você quer, ok? A Fernanda falou: bom dia, só te conheci depois que eu me separei e agora estou tentando me cuidar, mas gosto dele ainda. Sabe, Fernanda, mesmo quando existe uma separação, ainda assim existe amor, principalmente quando se tem filhos, né? A gente não pode anular todas as coisas boas que nós vivemos dentro de um casamento. Porém, se eu não conseguir deixar essa separação em paz, eu não vou conseguir seguir, porque eu sempre vou estar olhando para o passado. E eu não estou disponível para olhar para frente, para viver uma nova relação, para continuar a minha vida. Então, é real. É importante que você se cuide, é importante que você olhe para isso, para que essa repetição de padrão, né, de traições e separações não aconteça nas suas próximas relações, tá? Opa, passou aqui. Como perceber o arrependimento da parte dele? Excelente pergunta, Fran. Ó, existem vários movimentos. Então, assim, não existe uma resposta pronta, até porque cada um de nós aqui somos únicas, ok? Mas lá dentro da Mega Maratona, tem uma aula que eu preparei para vocês, faz parte do meu método, inclusive, a Jornada Lógica dos Relacionamentos, que é entender como a mente do seu marido funciona. Então, assim, como é que você percebe o arrependimento dele? Quando você entende como a mente dele funciona. Então, assim, tem maridos, por exemplo, que é muito caladão, que não quer falar sobre aquela traição. Mas quando você entende que esse tipo de mente desse marido caladão, ele não consegue falar, mas a forma dele mostrar o arrependimento é fazendo algo por você, querendo te ajudar nos trabalhos de casa, querendo te levar para sair, querendo fazer com que você, preocupado em te fazer estar bem. Então, prestem muita atenção. Quando a gente não sabe fazer essa leitura, a gente pode estar dando um tiro no pé. Ai, Paula, mas eu acho que meu marido não está arrependido, não. Como é que você sabe? Muitas vezes, o nosso modelo de julgar, porque isso é um julgamento, né? Entre ele estar arrependido ou não, tem como base a minha própria percepção. Aquilo que eu faria se eu tivesse traído, aquilo que eu faria se eu tivesse arrependido. E não é assim que funciona. Então, lá na nossa segunda aula da Mega Maratona, eu vou te trazer esses modelos de tipos de mente, que são 5 tipos de mentes de marido. E aí, quando você entende como cada tipo de marido funciona, você vai entender o que é que ele está fazendo, inclusive fazendo a mais, para te mostrar esse arrependimento. Tá bom, Fran? Aqui dentro da jornada, nós temos uma ferramenta prática que mede o tipo de mente de cada marido para que a gente seja muito certeira. Nem tanto que a maioria das minhas alunas, né, que superam a dor da traição na segunda semana. Que é quando, aqui dentro do meu método, a Jornada Lógica dos Relacionamentos, elas passam por esse processo, fazem a ferramenta prática e começam a entender como a mente desse marido funciona, aonde o diálogo melhora, aonde começa a olhar para esse marido com outros olhos, né? Aonde todos aqueles pensamentos que ela tinha sobre aquele marido deixam de existir, porque agora ela sabe. E tem uma coisa que é muito interessante aqui, que muitas mulheres, quando vivenciam a segunda aula do Pilar 2, né, da minha jornada, elas falam assim: Paula, o meu marido está impressionado,
porque ele fala que agora eu sei mais sobre ele do que ele mesmo, tá? E isso é muito importante dentro das nossas relações, que a gente olhe para o outro, que a gente conheça o outro como ele é e não como a gente gostaria ou imaginava que ele fosse. E aqui entra aquela frase belíssima das mulheres: eu nunca esperei isso do meu marido. Eu confiava 100% no meu marido. Se você tivesse esse conhecimento do pilar 2, que é entender como a mente do seu marido funciona, além de todo o conhecimento que eu trago para vocês aqui na nossa aula de embarque, que a gente chama de aula zero, tá? Dentro da jornada, você saberia que essa traição era inevitável. E que você poderia, né, vocês dois poderiam, de alguma forma, ter evitado essa traição se você tivesse tido esse conhecimento antes. Mas, como isso não aconteceu antes, agora eu preciso me curar e agora eu preciso aprender a não repetir mais os mesmos processos, cair nos mesmos buracos, tá? A jornada nos transforma, né, Rose? Amém. Estou descobrindo muitas coisas sobre o meu marido. E aí, Josi, toma muito cuidado com as decepções, né? Porque quando você fala assim, estou descobrindo muita coisa sobre o meu marido, muitas vezes é um choque entre o que eu imaginava da imagem desse marido e do que ele está se mostrando ser. E todas as vezes, presta atenção nisso, mulheres, todas as vezes que eu não aceito o outro exatamente como ele é, com as suas imperfeições, ele se afasta. Então, mulheres que querem ter um novo casamento depois dessa traição. Quando eu não consigo olhar para esse marido exatamente como ele é, mas eu quero olhar para ele como eu gostaria que ele fosse, nesse lugar eu já estou perdendo, tá? Tudo bem? É surreal, a Érica. Superamos no fundo da alma. A jornada nos liberta. Minha aluna Érica da T14 falando aqui com vocês. Foi traída ele mesmo que me falou. Foi anos atrás. Ele disse que está arrependido, que vive comigo. Estou sem saber o que eu faço. Então, Elisete, a Mega Maratona com certeza vai te ajudar com esse processo. Por quê? Ela vem te mostrando todo esse passo a passo de como eu preciso fazer para superar a dor da traição e como eu faço para decidir viver uma nova relação, seja com esse marido ou numa nova relação. Porque, gente, não é todo mundo dentro de um quadradinho. Tem gente que vem para minha jornada, que é o meu método, e quer a separação de qualquer jeito. E aí, quando ela entra para a jornada, fala assim: opa, peraí. Nossa, mas esse casamento tá mágico agora, eu não quero mais me separar. Do mesmo jeito que tem aquele movimento de mulheres que vêm para a jornada e percebem que aquele casamento já tinha acabado há muito tempo. Há muito tempo. Porém, por uma questão prática, né, da casa, da divisão dos custos, dos filhos, acabamos ficando, entende? Então, a sua decisão, eu não sei qual vai ser. O que eu tenho para te mostrar é, seja como for o final não, né, mas a solução dessa história depois da traição, seja ficar nesse casamento ou sair, o primeiro passo é você superar a dor da traição, entendendo por que essa traição entrou na sua vida. Alguém aqui tem o interesse de saber por que essa traição entrou na sua vida? Sim ou não? Coloca aqui, eu quero. Eu quero saber por que essa traição entrou na minha vida. Quem quer saber? Escrevam aqui para mim. A Dalice está falando aqui, ó. O meu faz tudo isso, fica ótimo. Só que com pouco tempo volta tudo de novo. Por quê, Dalice? Vocês só estão fazendo a modificação daquilo que vocês podem ver, né? Achando que isso vai ser resolvido, como por exemplo uma conversa. Tomem muito cuidado de achar que somente uma conversa com esse marido é que vai blindar o seu casamento de novas traições, tá? Porque não vai. Então, o que eu preciso fazer, Dalice? Olhar para a causa raiz. Existe uma causa, um motivo, um porquê dessas traições continuarem acontecendo, tá? Ou delas terem acontecido. E é para essa causa raiz que a gente olha aqui dentro. Não adianta eu só ficar olhando o celular, não adianta eu só ficar pedindo para ele ficar do meu lado, responder as minhas mensagens. Não adianta fazer isso, gente. A causa raiz de uma traição, ela é muito profunda. Por isso que eu falo que a traição é um trauma. Então, se você passou pela dor da traição e quer curar essa dor, você vai precisar olhar para esse trauma. E esse trauma é profundo. Cuidado aí quem está buscando coisas que já aconteceram com as minhas alunas, né?
de buscar soluções do tipo assim, ai, como eu amarro um homem, como eu trago um homem de volta, como eu enlouqueço meu marido. Cara, isso não funciona. Quando a gente fala de trauma, a gente fala de feridas emocionais muito profundas, tá? 4 semanas é muito rápido, mas é um nível de profundidade muito grande também. Que quem cura, quem supera a dor da traição comigo, supera qualquer outra coisa na vida, inclusive luto, tá? Por quê? Porque você está preparada, você está blindada, você está curada. A Carolzita da turma 7, aconteceu isso com ela. Ela passou pela jornada, superou a dor da traição e ela conseguiu, junto com isso, superar, inclusive, o luto do pai ao final da jornada. Que para ela disse isso, inclusive, né? Ela falou: se não fosse pela jornada, com certeza, depois de uma traição, ainda ter que encarar o luto do meu pai, para mim, eu já não, muito provavelmente, nem aqui eu estaria mais, tá bom? Eu quero saber por que essa traição entrou na minha vida. Então, estejam prontas. Presta atenção. Estejam prontas para essa resposta, porque dói. Às vezes a gente fala assim: eu queria que meu marido tivesse sido sincero comigo, que ele tivesse me contado, que ele tivesse falado antes, né, sobre essa traição. Muitas de nós queremos isso, mas muitas de nós não estávamos preparadas para esse tipo de resposta. Essa é a grande verdade. Quando o marido vem dizer o porquê que traiu isso e aquilo, dói. Dói. Porque, por mais que ele esteja errado, muitas vezes vai passando um filme na nossa cabeça, né? De coisas que aquele marido já estava falando, já estava apontando, já estava dizendo, já estava pedindo. E a gente não conseguia olhar. Por quê? Porque a gente é culpada? Não. Porque a gente não sabia. E muito provavelmente você estava fora do seu lugar. Você estava olhando para algo que não era o seu lugar. Ou você estava sendo o homem dessa casa, dando conta de tudo sozinha, sendo a mulher heroína, guerreira aí da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, do trabalho. E aí você se perdeu, tá? Tudo bem até aqui, gente? Vou tirar uma cartinha. Superei o medo de dentista. É verdade, a Érica. Superei o medo de dentista. Precisava de remédio para poder me tratar. E hoje nem lembro mais do remédio. Muitas mulheres também, quando superam a dor da traição, superam medo, superam traumas, por exemplo, de tirar carteira de motorista, de pegar carro na estrada, né? São outros medos e traumas que estavam associados. Então, quando a gente cura um trauma maior, os medos, né? Os traumas ali associados também acabam sendo resolvidos também. Não entendi. Superamos coisas que nem imaginamos. Tive uma traição do meu marido, que conheceu uma mulher pela internet e acabou indo conhecê-la. Aí, Luciana, toda traição sexual inicia tirando, né, a questão do sexo pago, mas que muitas vezes também vira uma questão emocional. Mas tirando esse fato em específico, toda traição sexual antes começa por um envolvimento emocional. Uma conversa pelo WhatsApp, uma conversa pelas redes sociais, ou dentro do trabalho mesmo, quando são pessoas que trabalham juntos. Então, a atividade sexual, ela vem em último. Primeiro vem o contato emocional, o envolvimento emocional, depois o envolvimento físico, do tipo pegar na mão, olho no olho, abraços, né, presentes, vão entrando esses movimentos aí, para que depois tenha o envolvimento sexual. E a grande pergunta que todas vocês aqui deveriam se responder é: enquanto estava acontecendo esse processo antes da traição sexual, para onde é que eu estava olhando que eu não via? Prestem atenção nessa pergunta. As perguntas, gente, são a chave da nossa virada de chave. Então, anotem essa pergunta e respondam essa pergunta. Para onde é que eu estava olhando enquanto esse envolvimento emocional, físico e até sexual estava acontecendo? Para onde é que eu estava olhando? Aqui dentro da jornada, as mulheres conseguem responder essa pergunta de forma muito pontual, tá? Sim, Josélia, tudo na vida serve de aprendizado. E aí não tem aquele ditado que diz assim: nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Só que quando a dor vem, o aprendizado também é muito maior. Quando a gente supera, né, aquela dor, a gente passa a ver a vida com outros olhos. Não é assim? Muita gente, quando passa por uma doença
uma doença grave. Eu tive várias pessoas que eu conheci que passaram por um câncer e hoje coisas que elas implicavam, sabe? Hoje elas não implicam mais. Um modelo de vida que ela tinha antes, hoje ela não tem mais, ela tem outro modelo de vida. Por quê? Ela precisou passar por uma dor. Opa, peraí, deixa eu parar isso aqui. Foi. Ela precisou passar por uma dor, ela precisou passar por algo muito forte na vida dela, para que ela entendesse, né, que a vida podia ser mais leve, que a vida podia ser mais colorida, mas a gente não precisava passar por isso para ter esse novo olhar para a vida. Mas é isso que a jornada vem te mostrar, tá? Então, sim, toda dor traz um aprendizado. Quero trazer para vocês aqui uma cartinha. Bom dia, T14, Aldenice, seja bem-vinda, Aldenice. Eu aprendi pela dor e hoje sou outra pessoa. Amém, querida. Minha aluna aqui da T14 falando com vocês. E é isso, tá, gente? A minha proposta para vocês é exatamente essa. Quando a gente supera a dor da traição, não é pelo nosso marido, é por nós. Porque nós nos tornamos outra pessoa. Nós nos tornamos uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor, uma amiga melhor. Porque quando a gente faz o nosso processo de superação, é uma cura que a gente faz de dentro para fora, tá? Toda manhã eu quero trazer para vocês uma cartinha especial. Quem não sabe aqui, eu sou uma terapeuta sistêmica e trabalho com o campo informacional, daquilo que para muitos de nós chamamos de inconsciente. O que isso quer dizer? Muita gente trabalha com a traição daquilo que eu posso ver. Por que a jornada lógica dos relacionamentos traz resultados tão rápidos? Porque nós trabalhamos com aquilo que é inconsciente, que é aquilo que nem você sabe. Por que essa traição entrou na sua vida? Então, essas cartinhas sistêmicas, elas nos trazem um olhar aprofundado daquilo que muitas vezes a gente não consegue ver. A nossa cartinha de hoje, que saiu para a nossa aula de hoje, foi: pergunte a si mesmo o que eu ainda não estou vendo. Eu já falei isso para vocês. Acabei de falar isso para vocês. E eu acabei de tirar a cartinha. Olha a pergunta. Pergunte a si mesmo o que eu ainda não estou vendo. Essa traição entrou na minha vida. E fique com essa pergunta: o que é que eu ainda não estou vendo? Quanto mais você entrar nesse movimento de querer olhar para algo novo, porque, uma coisa eu já vou dar de spoiler logo de cara aqui para vocês. E nessas aulas, com certeza, tem gente aqui que já pagou ou pagaria muito caro para ter as respostas que eu vou dar para vocês aqui de forma 100% online e gratuita, tá? O que eu ainda não estou vendo? Porque essa traição não está naquilo que você acha que é. Fica a dica, tá? Então, o que eu ainda não estou vendo? Essa é a nossa pergunta, a nossa cartinha de hoje. Um beijo, fiquem com Deus.